Olá, nono ano. Como vão vocês? Nono ano matutino, nono ano vespertino. Esse é o espelho da semana do dia 31 de agosto ao dia 4 de setembro, né? Que está gravado aí para vocês poderem consultar para estudar, ou aquele aluno não teve oportunidade de assistir a aula. Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar hoje, né, a leitura de textos dramáticos. Começando na página 82, certo? Tem um diálogo aí do Alto da Compadecida com 5 personagens. Então, em sala de aula, nós fizemos a leitura desse texto, ok? Seguindo para a página 83, eu vou compartilhar aqui com vocês o texto para que eu possa ir lendo e explicando para vocês, ok? Um momentinho. Probleminha. Ok. Estou aqui brigando aqui com a tela. Vamos lá. Ok, pessoal. Desculpa aí, deu uma falha aqui. Então aí, vamos lá, gente. Lendo o teatro. Quando lemos um texto dramático, deparamos-nos com algumas características. Você já deve ter reparado em algumas delas ao ler o trecho de Ariano Suassuna na página anterior. Nele notamos que há alguns personagens, João Grilo, o padre, o bispo, o sacristão, o cangaceiro, o Severino, que morreram e, a mando de um palhaço, que é o porta-voz do autor, né, entram em cena para preparar o cenário para o seu julgamento. Perceba que nós só sabemos disso por causa dos diálogos. Isso é muito importante, pois em uma peça, o leitor-espectador só terá conhecimento dos temas tratados por meio das ações dos personagens, ou seja, por meio daquilo que os personagens fazem ou falam. As ações são descritas nas rúbricas, geralmente entre parênteses. Comumente, as ações de uma peça funcionam como uma grande sequência de dominós. Uma ação desencadeia outra, que desencadeará outra, e assim por diante, até que chegue ao clímax, e que o nó se desenlace. A questão central da peça, né, aconteça. No Alto da Compadecida, Severino mata outros personagens, é a primeira ação. O que faz o palhaço entrar para preparar o cenário para o julgamento. Então, esta é a segunda ação. E aí o palhaço chama outros personagens para ajudá-lo, e assim por diante. Uma coisa vai desencadeando na outra, uma ação após outra, né? Quando lemos um texto dramático,
É com esses elementos, personagens e ação, no caso, rúbricas e diálogos, que nos deparamos por meio deles e refletindo sobre a questão de interesse do artista, é que a maioria dos dramaturgos, dos mais variados estilos, realiza suas criações. Existe um texto que quer dizer isso, né? Existe um texto, ok, o Alto da Compadecida. Conforme a direção dessa peça, se é um diretor brasileiro, se é um diretor de outro país, ele vai dar a sua interpretação, né? E vai dirigir aquele texto de forma particular. É o mesmo texto, porém, a direção dá uma vida diferenciada para ele. Em cada encenação, então, pode acontecer situações diferentes, como nós vimos aí nas páginas anteriores, as meninas, né, da Cia de Trapos lá, fizeram com a peça Esperando o Godot, uma adaptação para crianças. Então, elas seguem um roteiro, um texto, né, uma história, porém fazem adaptações. Ah, isso também pode acontecer com qualquer outro texto dramático, ok? Outro ponto importante é que a escrita das peças teatrais se dá sempre no tempo presente. No exemplo de O Alto da Compadecida, com o chamado do palhaço, aparecem todos e não apareceram todos. Alguns personagens aparecem, outros não. Ok. Em uma peça, as coisas não aconteceram, elas estão acontecendo. Isso significa que, logo adiante, numa outra cena, vão aparecer os outros personagens que não apareceram nessa primeira cena. É isso que está dizendo aí o texto, ok? Fica um pouquinho, às vezes, confuso. Mas é que a cena, ela está acontecendo, ela é presente. Então, de repente, entra alguém que naquele momentinho não estava ali, certo? Muitas peças são divididas em várias cenas diferentes. O conjunto dessas diversas cenas forma um ato. O ato, então, é um conjunto de cenas, ok? Numa apresentação de longa duração, é comum que haja um intervalo para o público e para os artistas entre um ato e outro. Quando é uma peça muito longa, ela tem vários atos e entre um ato e outro pode acontecer de haver intervalos, ok? E aqui tem uma foto de um ator ensaiando, ele está com papel na mão, ele está ensaiando a sua fala, está treinando, né? Vamos para a página seguinte. Aqui vai falar um pouco sobre a obra de Ariano Suassuna, que é muito, 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 muito importante, né? Já falei isso para vocês. Uma reza cômica ou uma tragédia sagrada. Isso quer dizer que a comédia pode ser tratada sobre um tema bíblico sagrado e pode ser engraçado, ou mesmo pode ser cômico, né? Então vamos lá. O teatro medieval foi um teatro popular, cheio de cores, som, cheiros, efeitos e diversidade. Nascido dentro das igrejas como parte das missas de Natal e Páscoa, logo passou a ser encenado nas praças públicas, enchendo a cidade de festa. Lembrando, né, novamente sobre a Idade Média, esse período da história aí que durou 1000 anos, a igreja é que cuida, decide, né? Ela é muito importante dentro dessa sociedade medieval. E muitas pessoas não tinham acesso, não sabiam ler, né? Então, os ensinamentos bíblicos, né? Os mandamentos, né? Eram passados através do teatro. O teatro era muito importante para divulgar, né, essa crença, o cristianismo. Lembrando que aqui no Brasil não foi diferente, né? Quando os portugueses chegaram aqui, né, vieram os padres catequizando os índios. E de que forma? Através de teatro, né? Porque eles ainda não conheciam bem a fala, mas eles podiam entender uma ação, né? Então, através do teatro, foram sendo catequizados os índios, né? A população que vivia aqui no Brasil, quando
os colonizadores portugueses chegaram, ok? Então, continuando. Suas apresentações, sempre sobre temas bíblicos, aconteciam em vários palcos diferentes que apresentavam cenas simultâneas. Enquanto estava acontecendo uma coisa aqui, outra ali. Acontecia do outro lado, né? Simultâneo ao mesmo tempo. Era um teatro ao mesmo tempo solene e cômico. Solene, sério, né? O público, ora se emocionava com as dores de Maria no palco de Nazaré, ora ria com as piadas e acrobacias dos demônios no palco do inferno. Os santos, ora eram retratados de maneira muito séria, ora recebiam caricaturas carinhosas e engraçadas. Por exemplo, em alguns registros históricos sobre as encenações religiosas da época, como Regulares Concórdia, escrita pelo bispo Etevaldo de Winchester em 970 a.C., descobrimos que São Pedro costumava arrancar risadas, pois, por ser um velhinho, ficava muito ofegante ao correr e gerava uma cena muito engraçada. Dessa imensa diversidade de apresentações surgem os autos e as farsas, gêneros literários e teatrais, que vocês devem ter visto isso com a professora de português, de literatura, né? Extremamente influentes na Europa, principalmente Portugal e Espanha, porque Portugal e Espanha, né, eram muito fortes no catolicismo, na divulgação do cristianismo, enfim, da religiosidade, né, católica, enfim, e posteriormente na América, como eu disse antes. Dos teatros medievais, herdam o tom cômico, a diversidade de cenários e a inspiração religiosa, geralmente feitos em um ato só. Seus personagens possuem pouco aprofundamento psicológico, funcionando como alegorias. Está sublinhado aí. É muito importante vocês entenderem essa questão das alegorias, tá? Olha o que é alegoria. Nesse caso, porque dependendo do contexto, ela tem uma conotação diferente. Neste caso do teatro, esses personagens têm essa função aí, têm essa característica de alegorias, por quê? São representações não realistas, que funcionam como um símbolo de uma ideia ou um conceito. Como assim, professora? Aqui, um personagem representa o pecado da gula. Então, ele tem essa alegoria de representar a gula, né? Então, o personagem dele vai caracterizar essa postura aí, né? Outro representa o camponês ingênuo. Então, o personagem em si não tem aprofundamento psicológico. O que importa é que ele represente esse caráter, né? Que é uma alegoria. Outro, a bravura. Dessa forma, essas peças sempre buscavam trazer um ensinamento moral, ok? Condenando as más formas de conduta e dando exemplos de boas ações. Ora, a igreja queria que todo mundo, né, que todos os fiéis fossem, tivessem boa conduta, né? Concordassem com tudo que a igreja falava e impunha aos fiéis, né? Então, isso foi o cenário da Idade Média e o teatro não podia ser diferente, ok? Os autos são uma das maiores fontes de inspiração de Ariano Suassuna para a criação do movimento armorial. Então, Ariano Suassuna se inspirou muito nesses autos, né, da Idade Média, ok? Nessas peças da Idade Média. Porém, ele traz isso, né, para um contexto brasileiro, e daí a sua importância, né? E ele cria esse movimento armorial. Vamos lá. Pesquisa e a criação. Com o intuito de criar uma arte que fosse erudita e popular ao mesmo tempo, Ariano Suassuna idealizou o movimento armorial em 1970.
Suas obras eram criadas por meio de um profundo processo de pesquisa das tradições populares brasileiras. Então, ele se preocupa profundamente com as nossas raízes, né? O próprio Ariano chegou a afirmar que só pôde iniciar o movimento após 25 anos de pesquisa. Então, muito tempo de aprofundamento, de pesquisa, de conhecimento da cultura, da nossa cultura, para que o seu teatro, para que a sua dramaturgia retratasse aspectos da nossa própria cultura, das nossas próprias raízes. Isso é importantíssimo. E outra questão que o livro aborda aqui é para que também o seu trabalho não fosse influenciado pela cultura americana. O intuito era resistir à influência norte-americana e encontrar as raízes da nossa própria cultura. Porque a cultura norte-americana era muito forte, ela influenciava muito, não só no Brasil, né? Em outros países também da América, enfim. Então, Ariano Suassuna, ele se prendeu, buscou conhecimento, se aprofundou nas raízes da cultura brasileira, da cultura popular, para que a sua obra fosse genuinamente brasileira. É um espetáculo isso, minha gente. As principais influências do movimento como um todo residiam na literatura de cordel, na música, com instrumentos da cultura popular, e na xilogravura. Então, essas três práticas populares, principalmente no Nordeste, a xilogravura, a música e a literatura de cordel, ele traz isso para o seu trabalho, né? Ele coloca isso na sua obra, de uma certa forma, certo? É da pesquisa incisiva desses elementos e sua mistura com temas e estilos ditos eruditos que os artistas, então, criaram suas obras. Os artistas que participam desse movimento armorial, porque é um movimento que ele criou, que vários artistas participavam, certo? Buscavam, então, colocar, né, esses elementos populares nas suas obras de arte, ok? Na página seguinte, nós temos um exercício que vocês já devem ter feito, quem já fez, parabéns, tá? E eu vou só comentar aqui. Se você ainda não fez, por favor, faça, tá? Nós temos aqui as características, características de um autoteatral. Então, o autoteatral aqui você vai escrever as características. Características do texto dramático. No texto dramático, eu tenho um personagem. Como esse personagem se caracteriza? Ele não tem aprofundamento psicológico, né? E funciona como alegorias. Você pode explicar o que são alegorias, tá? Para você ir memorizando e assimilando esse assunto. Como é a ação? Lembra que ele falou que a ação, para passar bons costumes, né? Então, tema moralizante, condenando a más condutas e dando exemplos de boas condutas. E você pode colocar também que a ação aqui é sempre no tempo presente, ok? E as cenas e os atos, tá? Costumam ser apenas um ato só. Muito bem? E aí, a tarefa que eu pedi para vocês fazerem para enviar para a escola, para eu avaliar. Você vai escrever o seu próprio auto. Como é que você vai fazer isso? Então, vamos lá. Você vai escrever uma cena do seu próprio auto. Tome como base características que você enumerou acima, não pode esquecer que no seu auto tem que ter essas características, certo? Apenas um ato, os personagens como alegorias e o tempo, né? Acontece sempre passando boas ações e condenando a má conduta, ok? Então, você vai escolher um tema, qualquer tema, ok? Do seu dia a dia, né? Uma cena, uma situação onde acontecem coisas boas e você tem que mostrar as coisas boas, acontecem coisas ruins, você tem que orientar para que essas coisas ruins não aconteçam. Né? Isso é a proposta de um auto, né? Ao final, faça uma pequena leitura. Você não vai fazer leitura, você vai escrever. Você escolhe aí uns 3 personagens, tá? Cria, imagina uma cena com um tema, certo?
e faz o seu alto, o seu pedacinho do seu alto, um trechinho dele aí, caprichadinho na folha, escreva com letrinhas bem caprichadas e manda para a escola, vem na sua pasta de arte. Essa tarefa será avaliada. Ok, meus amores? E aí encerramos, porque na próxima aula nós vamos trabalhar aqui o rei que virou burro. Então, finalizamos aí, façam a tarefa, escrevam bem feitinho esse auto aí, com aquelas características, e mandem para a escola, tá? Um beijo no coração, tenham um excelente final de semana. Fiquem com Deus.